Bom, galera, o Paulo Souza foi demitido do comando técnico do Flamengo e quem vai assumir é o até então técnico do Ceará, Dorival Júnior. O Flamengo vai pagar a multa, que é de aproximadamente R$ 500 mil, e diante disso eu decidi fazer um vídeo trazendo o que é que o Dorival precisa fazer minimamente no Campeonato Brasileiro para que o Flamengo consiga ser campeão. E para isso eu recorri às estatísticas. Então, qual a ideia do vídeo? Entender o que o Flamengo precisa fazer minimamente em termos de conquistar pontuação para que ele venha a ganhar o título do Brasileiro. E eu acho que é a maneira mais justa de fazer uma avaliação, né? E é uma maneira mais justa da gente para que o torcedor flamenguista ele possa se situar e ver o que é que o seu time precisa fazer, o que é que o Dorival precisa fazer com que o time entregue para que ele consiga ser campeão. Porque a gente ainda não tem ideia do que é que o Dorival pode fazer, como ele vai organizar taticamente o time do Flamengo, quais vão ser as suas preferências em termos de organização. Então acho que é preciso entender o que é que o Flamengo pode fazer diante de tudo que já foi feito, né? O Flamengo tem uma atual situação no Campeonato Brasileiro e isso vai fornecer uma base para que ele possa ser campeão. Ele vai tentar dar o ponto de partida a partir disso. Muita coisa foi perdida. O Flamengo disputou 30 pontos, só conseguiu 12, então um aproveitamento de 40% do Paulo Souza no Campeonato Brasileiro. E a gente vai trabalhar aqui com os números. Então vou recorrer à estatística, não vou fazer nenhuma avaliação técnica ou tática. Talvez técnica quando eu for ponderar algumas coisas aqui, mas mais referente ao elenco do Flamengo do que a questão do trabalho, né? A atuação tática do Dorival Júnior. Então vamos lá. Qual a atual situação? Qual foi a minha métrica para tentar estipular, tentar ter uma base, trazer uma base aqui para vocês? A média, né, de pontuação dos 10 últimos campeões brasileiros. E eu fiz a média e descobri que a média de pontuação dos 10 últimos campeões brasileiros foi 79,1 pontos. Então essa foi a média e a gente vai trabalhar o que o Flamengo precisa fazer para chegar lá. Como eu falei, o Flamengo disputou 12, 30 pontos, conseguiu 12. Então para chegar aos 69, aos 79, ele precisa conseguir 67 pontos. E para isso, o Dorival Júnior precisa fazer com que o Flamengo entregue 80% de aproveitamento em suas mãos. Então, temos ainda 84 pontos a serem disputados e o Dorival Júnior precisa fazer com que o Flamengo consiga 80% desses pontos. O Flamengo tem direito, digamos assim, a 5 derrotas ainda. Então, o Flamengo queimou muita lenha, né? Já são 4 derrotas no Brasileiro com o trabalho do Paulo Souza e dentro dessa margem mínima, né, desse mínimo de pontos que o Flamengo pode conquistar para sonhar ser campeão, o Flamengo ainda tem direito a 5 derrotas e um empate. Então o Dorival tem uma margem boa para o trabalho, mas precisa entregar 80% de aproveitamento. Então o que o Paulo Souza não fez com que o Flamengo conseguisse, o Dorival vai ter que fazer conseguir. Para você ter uma ideia, por exemplo, se um treinador ele começa uma competição, né, e ele termina essa competição e é campeão sendo técnico, se ele é campeão com esses 79 pontos, né, que é a média do brasileiro, 79,1, mas eu vou arredondar para 79, ele consegue fazer com que o seu time desempenhe e conquiste 69,5% aproximadamente dos pontos disputados. O Dorival, para fazer o Flamengo ser campeão, vai ter que entregar um desempenho de 80%, justamente porque o Paulo Souza queimou aí a lenha. Então essa disparidade entre o que o Paulo Souza conseguiu e o que é preciso para ser campeão, o Dorival vai ter que conquistar. Então é uma pontuação muito alta e o Flamengo vai precisar de uma regularidade muito grande, mas nada disso está dentro do impossível. Então há possibilidade. 5 derrotas é um número de derrotas considerável. Então se o Flamengo, digamos que assim, perder 5 partidas, né, ao longo desse trabalho do Dorival, ele ficando até o final do Brasileirão, empatando uma e conquistar esses 79 pontos, e supondo que o campeão, né, o time que vai ser campeão conquiste essa pontuação, é isso que ele vai ter que fazer. 80% é uma pontuação muito grande, né? Um nível de aproveitamento muito grande dos pontos. Para você ter uma ideia, o Guardiola conseguiu aproximadamente isso, fazendo com que o Manchester City tenha sido campeão da atual Premier League com 93 pontos. Então é um nível muito grande, né? Uma quantidade de pontos muito grandes, mas é isso que tem. Qual o elemento aqui que a gente tem para tranquilizar o torcedor do Flamengo? Porque o Dorival tem algo muito difícil aí, um trabalho muito difícil a ser executado, um nível de resultados muito difícil a ser alcançado, né? Qual a grande questão? A gente está em ano de Copa do Mundo, tá tudo muito apertado,
Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que outras equipes vão definhar tecnicamente, assim como o Flamengo, vão entrar num processo ali de queda física, isso vai impactar muitos jogos. Então é difícil, por exemplo, que um time ele consiga chegar, por exemplo, a 90 pontos nesse campeonato brasileiro. Porque, como eu falei, 79 é o mínimo, mas muitos times foram campeão nesses anos, né, durante essas 10 edições aí, com mais de 80 pontos, 84, 86, não sei se teve 87, não me lembro exatamente. Deixa eu só desligar uma ligação aqui. Mas a verdade é que alguns times, né, e uma boa parte, se você for considerar, foram campeões com uma pontuação acima dessa que a gente está trabalhando, que é o mínimo para o Flamengo ser campeão. Então é um ponto de alerta aí, porque eu estou trazendo números aqui, 79 pontos, ok, outra porcentagem de aproveitamento é difícil, mas não significa que alcançando isso, o Flamengo necessariamente vai ser campeão. O contraponto que a gente tem é um difícil calendário apertado por conta da Copa do Mundo, jogos ali em um curto espaço de tempo, quarta, sábado, quarta, domingo talvez, e fora outras competições como Copa do Brasil, né, e a Copa Libertadores. Então, o que seria interessante para o Flamengo? Do ponto de vista de querer conquistar o Brasileirão e colocar essa competição como uma prioridade, sair de algumas dessas competições, talvez a Copa do Brasil seria o mais interessante, né? A Libertadores é um campeonato de mais projeção, é um campeonato maior, o Flamengo pode estar chegando ao seu tricampeonato se conseguir, né, conquistar o título. É um campeonato em que ele pode se classificar para o Mundial ganhando, né? Acho que a premiação deve ser maior, não sei, não vou falar aqui porque eu não tenho certeza. Mas enfim, é um campeonato que faz com que o Flamengo chegue a um status muito maior. O Dorival com certeza vai chegar a uma grande marca se conseguir ser campeão da Libertadores com o Flamengo. Uma coisa que não é tão fácil assim, só o Jorge Jesus conseguiu. É dito que o elenco do Flamengo é muito forte, que esse elenco é muito competitivo, mas desde que o Jorge Jesus saiu, ninguém conseguiu ganhar a Libertadores. Quem chegou mais próximo foi o Renato. E eu não tô nem avaliando aqui a qualidade do trabalho do Renato. Eu tô apontando um fato. Quem chegou mais próximo foi o Renato, né? Conseguindo ali chegar à final da Libertadores e perdendo por 2-1 para o Palmeiras. Então, essa é toda a conjuntura. Qual a questão? É saudável, é interessante para o Flamengo estabelecer como prioridade o Campeonato Brasileiro? Não sei, porque é preciso muita regularidade e vai ser difícil. Como eu falei, 80% de aproveitamento é o que o Dorival vai precisar entregar, né? Desses 84 pontos disputados, ele vai ter que conseguir, como eu tinha falado, são 12, então 65 pontos, acho que é mais ou menos isso. Agora não vou falar aqui para não me perder, mas vai ter que entregar algo aí perto dos seus 60 pontos, eu até anotei aqui, 67 pontos para ser campeão. Então é isso que o Dorival precisa entregar aí durante o seu trabalho. Acho que seria mais interessante o Flamengo focar nos mata-matas, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores, porque o Flamengo de repente pode perder um jogo ali na Libertadores, um ou mais jogos na Libertadores, e se ele passar no confronto, né, na somatória do confronto ali, quando a gente for avaliar o saldo de gols do Flamengo, ter um saldo de gols maior que o time, né, que enfrentou, ele pode ser campeão mesmo perdendo uma partida. Então mata-mata dá uma margem maior de erro. O Flamengo pode tropeçar, digamos assim, nessas competições, desde que passe, desde que seja superior ali quando a gente for avaliar o agregado nos jogos. Então seria mais interessante, diante da atual situação, o Flamengo focar e estabelecer como prioridade o mata-mata. Não é impossível, como eu falei, há uma probabilidade, né? É possível que o Flamengo seja campeão brasileiro, mas a gente está trabalhando com o mínimo, um time pode conseguir mais. É claro que tem esse contraponto aí que eu apontei, que é justamente todo esse desgaste. Vai ser difícil um time conseguir chegar aos 90 pontos, mas não sei, acho que focar no mata-mata é o mais indicado para que o Flamengo consiga um título nessa temporada, um título de expressão nessa temporada. No mais, esse foi o vídeo. E aí, você, torcedor flamenguista, tá mais tranquilo? O que é que você acha? Você acha que o Dorival Júnior ele pode fazer com que o Flamengo seja campeão de algumas dessas competições? De repente o Brasileiro, de repente a Copa do Brasil, a Libertadores. A gente só vai ter mais margem para avaliar quando o Dorival começar a trabalhar. Mas você tá esperançoso? Qual a sua expectativa? Enfim, para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque vai ajudar bastante. Essa é a maneira que você tem de ajudar. Compartilha também se você acha que algum torcedor seu precisa ver, né? Algum torcedor amigo seu flamenguista, assim como você, precisa ver para se tranquilizar, para ter uma noção do que é que o Flamengo precisa fazer, o que é que o Flamengo pode tropeçar, qual a variação, qual é o nível de irregularidade que o Flamengo pode chegar, enfim. Agradeço a você por ter assistido até aqui e até a próxima oportunidade.